Amados irmãos e irmãs, vamos abrir as Escrituras, a Sagrada Escritura, a palavra do nosso Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, na versão de Mateus. Portanto, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, na versão de Mateus, capítulo 6. E vamos ler a partir do versículo 24 até ao versículo 34. Ouçamos, pois, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo neste sermão, chamado Sermão do Monte. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que um mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Oremos. Ó Pai, a Tua palavra está aberta diante de nós. Damos-te graças por este privilégio de podermos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Agora te pedimos que, pelo Teu Espírito, abras também o nosso coração e a nossa mente, para que a Tua palavra possa penetrar em nós, no nosso íntimo, na nossa mente, no nosso coração e produzir fruto na nossa vida para a Tua glória. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O texto que lemos, estas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, são uma séria advertência e chamada a atenção a cada um de nós. Devemos refletir hoje, de uma forma muito profunda e particular, acerca do alvo. Qual é o alvo da nossa vida? Para quem vivemos nós? Quais são as prioridades da nossa vida? Não podemos servir a dois senhores. Isto implica que tenhamos como alvo um Senhor. E obviamente que é para esse Senhor que nós vivemos. E o Senhor Jesus diz que não podemos servir a Deus e a Mamon, que era um Deus pagão que personificava as riquezas materiais. No fundo, não podemos viver para Deus e para nós mesmos.
Viver para as riquezas materiais é viver pensando e tendo como alvo apenas o nosso bem-estar, enfim, aquilo que nos é conveniente segundo os nossos interesses, nomeadamente interesses carnais. E obviamente que nós não podemos servir a dois senhores. E há aqui um aspecto importante no qual devemos refletir profundamente, cada um de nós, sobretudo aqueles que já são crentes no Senhor Jesus Cristo. Nós muitas vezes dizemos que estamos a servir ao Senhor, mas na verdade estaremos a servir ao Senhor, ou até mesmo quando dizemos que estamos a servir ao Senhor, estamos a servir-nos a nós mesmos. Não temos como alvo a glória de Deus. É que nós só podemos servir ao Senhor quando temos como alvo glorificar a Deus, que Deus seja exaltado. Mas muitas vezes estamos a servir ao Senhor para a nossa própria glória. Isto é dramático, mas acontece. Estamos a pensar apenas na nossa glória, apenas, em nós mesmos, quando dizemos que estamos a servir a Deus. Mas nós só podemos servir a Deus, isto é importante que nós possamos refletir, porque é uma verdade bíblica, nós só podemos servir a Deus quando temos como alvo que Deus seja exaltado, que Deus seja glorificado. Ou seja, quando nós, por exemplo, pregamos o Evangelho, o nosso alvo deve ser o mesmo de João Batista, que ele cresça, Jesus cresça e que nós diminuamos. Só quando temos este alvo é que podemos dizer que estamos a servir a Deus. Caso contrário, mesmo quando estamos na igreja, mesmo quando estamos a testemunhar, mesmo quando estamos a fazer algo que nós dizemos que é para Deus, nós dizemos que é para Deus, mas no fundo, é a nossa glória, é a nossa vaidade, enfim, o nosso eu que está em causa. E neste caso, obviamente que não estamos a servir a Deus, porque não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou nos servimos a nós mesmos. E é importante porque nós muitas vezes, repito e volto a repetir, nós muitas vezes estamos a dizer que estamos a servir ao Senhor, mas no fundo, é a nossa vaidade, é a nossa glória, naquilo que estamos a fazer, o que conta é o nosso eu. Ora, o Senhor Jesus, neste seu sermão, adverte-nos para esta realidade. E depois vai avançando, reparem, ele diz, não podemos servir a dois senhores, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou se dedicará a um e desprezará o outro, ou amará um e odiará o outro. Por isso vos digo, portanto, está relacionado com esta realidade, não podemos servir a dois senhores. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. É que o que nos faz muitas vezes ter como alvo único e exclusivo o nosso eu é esta ansiedade, este medo que temos de que algo nos falte. Ora, isto revela que não estamos verdadeiramente a ter como alvo a glória de Deus, mas estamos centrados em nós mesmos. São os nossos interesses, é o nosso bem-estar, é isso que conta. E é nisso que nós pensamos, é isso que nós almejamos, é isso que nós desejamos. E depois parece que a vida nesta peregrinação terrena é tudo para nós. Parece que vamos aqui viver eternamente. Não pensamos, não refletimos que estamos numa peregrinação. Este mundo é uma passagem, uma peregrinação. Nós não ficamos aqui para sempre. Mas muitas vezes fazemos planos, planeamos a nossa vida, planeamos todas as coisas como se nós estivéssemos aqui para sempre. E o que interessa é esta vida. O que interessa verdadeiramente é o que se passa nesta peregrinação terrena. Porque não é peregrinação. Nós dizemos que é, mas no fundo, vivemos como se fosse uma eternidade. Não pensamos nunca no futuro em relação à eternidade, mas sim no futuro em relação ao tempo. Então, irmãos, o Senhor Jesus diz, não podemos servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Por isso não devemos estar preocupados, porque o que faz com que nós vivamos para nós mesmos e para as riquezas é a preocupação quanto ao que havemos de comer, ao que havemos de beber, quanto ao nosso vestido. E chama a atenção dos irmãos para o que o Senhor Jesus diz a seguir.
O Senhor Jesus diz, tem esta afirmação. Portanto, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E reparem, vamos refletir nisto. O que Jesus diz é muito importante e muito profundo. Não é a vida mais do que o mantimento, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido. Agora vamos interrogar. E desculpem se por vezes a pergunta pode ser absurda, mas às vezes temos que fazer perguntas absurdas para refletirmos na realidade. O que é que cada um de nós fez? O que é que os irmãos fizeram? O que é que eu fiz antes de existir, para que agora exista? Sim, o que é que eu fiz antes de existir para que agora possa existir? Ou seja, antes de ter vida, o que é que eu fiz para ter vida? Então a vida não é uma graça de Deus, não é um dom da graça de Deus. Ou seja, a vida, começando logo, a nossa existência nesta peregrinação terrena é proveniente da vontade de Deus, da vontade soberana de Deus. Ninguém está aqui porque quis. Ninguém está aqui por vontade, por livre vontade. Estamos aqui porque Deus quer que estejamos. Vivemos porque Deus quer que vivamos. Foi Deus que nos deu a vida. Foi Deus que formou o nosso corpo e moldou o nosso corpo no seio materno. Leiam, por exemplo, o Salmo 139. Como Deus nos formou, nos entreteceu no seio materno. Ou seja, nós temos o corpo que nós temos, foi Deus que nos formou no seio materno. A vida foi Deus que nos deu e nada fizemos para ter vida. É um dom gratuito de Deus. Logo a vida, logo no princípio, nós gostamos muito de afirmar, porque é bíblico, que a salvação é um dom gratuito de Deus. Mas a própria vida, a própria existência é um dom gratuito de Deus. Portanto, irmãos, por que é que estamos preocupados com o que havemos de comer, com o que havemos de beber, com o que havemos de vestir? Aquele que nos deu a vida sem que nós a merecêssemos, sim, porque Ele nos deu a vida, não porque merecêssemos, deu-nos a vida porque quis dar a vida. Então aquele que nos deu a vida, segundo a sua vontade soberana, não irá proporcionar todas as coisas que sejam necessárias para a manutenção dessa vida, enquanto Ele quiser que nós estejamos nesta peregrinação terrena? Enquanto Deus quiser que nós vivamos neste mundo, Deus que nos deu a vida sem que nós fizéssemos algo para ter, sem que nós merecêssemos coisa alguma, Deus que nos deu a vida, não nos vai dar tudo aquilo que seja necessário para a manutenção e sustentação dessa vida? Sim, irmãos, lembramos disso. Por detrás desta realidade está a fé. E nós temos de viver pela fé. Viver pela fé é confiar inteiramente no Senhor. E se Ele nos deu a vida, vai nos dar também tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. Por isso, primeiramente o Senhor, para nos exortar, o Senhor Jesus, o nosso Mestre, para nos exortar a confiar plenamente nele, confiar plenamente em Deus, no nosso dia-a-dia, durante toda a nossa peregrinação terrena, primeiramente começa por dizer: olhem, a vossa vida não é maior do que o comer e o beber, ou seja, nós comemos e bebemos para viver, não vivemos para comer e para beber. Sim, não é para viver, não é para comer e para beber que nós vivemos, nós comemos e bebemos para viver. Então a vida é muito mais importante. Se a vida é muito mais importante, se o corpo é mais importante que o vestuário, então se Deus vos deu, sem que fizesseis coisa alguma, vos deu a vida, vos deu o corpo, então porque é que não confiais também que o Senhor vos dará aquilo que é necessário? Por isso, olhai para as aves dos céus. Por exemplo, um exemplo, olhai para as aves dos céus. Elas nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, não fazem também coisa alguma para o seu sustento. E, no entanto, Deus as sustenta. Elas também não fazem coisa alguma para terem o sustento. Deus lhes dá o sustento no devido tempo. Mesmo o próprio buscar o sustento é um dom de Deus. Faz parte da própria criação de Deus.
da natureza de cada animal. Mas é Deus que dá o sustento a todos os animais. E então, se Deus pensa e cuida das aves dos céus, não cuidará muito mais de vós? Homens de pouca fé, dirá o Senhor, mais à frente. Homens de pouca fé, não cuidará muito mais de vós? Não tendes vós muito mais valor que as aves dos céus? E se Deus cuida das aves dos céus, não cuidará muito mais de vós? E depois, qual de vós poderá, com todos os seus esforços ou cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Ao fim e ao cabo, por mais que nos esforcemos, ninguém pode acrescentar, seja o que for, à sua estatura. E esta palavra, côvado, este pode ter também um significado de tempo, o que significa que, por mais que nos esforcemos, não podemos ter nem sequer mais um tempo por mínimo que seja, além daquele que Deus determinou. Os nossos dias estão contados, diz a palavra de Deus. Os nossos dias estão contados. E por mais que nos esforcemos, não podemos ter mais tempo de vida do que aquele que Deus determinou que tivéssemos. E por isso devemos confiar em Deus. Enquanto não chegar, o povo diz, enquanto não chegar a nossa hora. Pois é, há sempre uma hora determinada por Deus. Ninguém morre de véspera, não é? Há sempre uma hora determinada por Deus. E só quando chegar essa hora é que verdadeiramente o Senhor nos chamará à sua presença. Nós partiremos, acabou a peregrinação, acabou esta peregrinação, não acabou a nossa vida. A vida projeta-se na eternidade. Mas acabou a nossa peregrinação, a nossa passagem por esta terra, por este mundo, por esta peregrinação em que Deus nos concedeu o privilégio, porque a vida aqui é um privilégio dado por Deus. E devemos, portanto, dar graças a Deus também por esta vida. Mas o mais importante é a eternidade. O mais importante é a vida que vamos gozar eternamente com Ele. Mas para isso temos que passar por esta peregrinação terrena durante o tempo que Ele quiser que nós cá estejamos. Irmãos, o Senhor Jesus acrescenta também, quanto ao vestuário, a mesma coisa, porque andais solícitos, estão preocupados, olhai para os lírios do campo. Depois é olhar para as aves dos céus, agora olhai para os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Reparem bem, se há um reinado histórico nas Escrituras, e até mesmo em toda a história universal, se há um reinado esplendoroso, glorioso, é o reino de Salomão. Até a rainha de Sabá veio lá do Oriente, e nós sabemos como é que eram esplendorosos e majestosos e, enfim, opulentos e magnificentes os reinos orientais. Os reinos orientais. Pois a própria rainha de Sabá, apesar de toda a sua opulência, de todo o seu esplendor, de toda a glória do seu reino, ela não acreditava que houvesse um outro reino tão esplendoroso ou mais do que o dela. E quando lhe deram a notícia de que o reino de Salomão era um reino glorioso, esplendoroso, sumptuoso, ela não acredito. E veio lá do Oriente, veio até Israel, veio até Jerusalém e ficou estarrecida, ficou atónita. Realmente nem metade me disseram. Nem metade me disseram. O esplendor, a glória do reino de Salomão fascinou totalmente a rainha de Sabá. A rainha de Sabá ficou fascinada, ficou deslumbrada, ficou totalmente, enfim, atónita perante aquilo que viu. E chegou mesmo a dizer, eu não acreditava naquilo que diziam, mas afinal, nem metade me disseram daquilo que é na verdade. Agora o Senhor Jesus diz que os lírios do campo, na sua simplicidade, vestem-se de uma forma mais bela, estão vestidos de uma forma mais bela do que o próprio reinado, do que o esplendor da corte de Salomão. É que, irmãos, a verdadeira beleza está na simplicidade.
A verdadeira beleza está na simplicidade. E a simplicidade foi criada por Deus. O esplendor e a glória muitas vezes é fruto da opulência humana, da vaidade humana. Mas a simplicidade é a obra de Deus. E a obra de Deus é sempre maior, mais bela do que qualquer obra humana, por mais esplendorosa, por mais, enfim, fascinante que seja aos nossos olhos. Por isso, os lírios do campo, reparem, não trabalham nem fiam, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Uma pequena observação, muito importante também. Quando o Senhor Jesus diz que, para olharmos para as aves dos céus e olharmos para os lírios do campo, que não trabalham, nem fiam, não cegam, não fazem coisa alguma e Deus os alimenta e Deus os veste, não significa que nós vamos deixar de trabalhar, vamos deixar de cuidar da nossa vida segundo as nossas obrigações e os nossos deveres sociais, familiares e outros. O apóstolo Paulo, talvez possamos compreender melhor este texto e o próprio apóstolo Paulo, quando ele nos diz em 2 Tessalonicenses o seguinte: porque reparem bem no que Paulo diz à igreja de Tessalónica, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandámos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Trabalhando com sossego. Aqui está a chave para compreendermos este texto, e este texto é a chave para compreendermos este sossego de que fala Paulo. Nós devemos trabalhar. Esse é o nosso dever. Se queremos comer, então temos que ganhar o nosso pão cotidiano. Embora nós, reparem, peçamos esse pão a Deus, mas é Deus que nos dá as forças, é Deus que nos dá o pão na medida em que Deus nos dá as forças e as capacidades para trabalhar e depois, também, digamos, é Ele que abençoa o nosso trabalho, que faz frutificar o nosso trabalho. Portanto, é sempre o pão que Deus nos dá. Mas esse pão que Deus nos dá é fruto também do nosso trabalho. Mas trabalhar com sossego. A palavra-chave, quanto a mim, é sossego. Ou seja, nós não estamos a trabalhar de uma forma ansiosa, pensando que, ao fim e ao cabo, tudo depende do nosso trabalho. Não. O nosso trabalho é importante, mas tudo depende da bênção de Deus. Tudo depende da graça de Deus. É Deus que nos dá a saúde. É Deus que nos dá as forças. É Deus que nos dá o trabalho. É Deus que faz com que o nosso trabalho produza fruto. Seja, portanto, positivo. Que nós possamos comer o nosso próprio pão, alcançado com o nosso suor e com a nossa força, com as nossas capacidades. Mas tudo isso vem de Deus. E é porque Deus abençoa o nosso esforço e as nossas capacidades que nós depois podemos usufruir o fruto do nosso trabalho. Por isso o pão nosso é sempre dado por Deus, mas é sempre fruto do nosso trabalho. Mas é importante que nós tenhamos consciência quando trabalhamos, quando nos esforçamos, que se não fosse a bênção de Deus, podíamos trabalhar e nada alcançar. Então, o Senhor Jesus diz, o apóstolo Paulo diz, trabalhar com sossego. A palavra-chave é sossego. Sem ansiedade, sem stress. Nós trabalhamos, cumprimos com as nossas obrigações, cumprimos com os nossos deveres e esperamos a bênção de Deus. E a bênção de Deus certamente não faltará quando nós cumprimos os nossos deveres e as nossas obrigações. E o Senhor continua: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. O problema está sempre na fé. Nós confiamos em quem? Quando nós trabalhamos, quando nós nos esforçamos para alcançar o pão de cada dia, em quem é que nós estamos a confiar? É no nosso esforço, no nosso trabalho ou é em Deus? Nós esforçamos, trabalhamos, mas a nossa confiança não deve estar no nosso trabalho nem no nosso esforço.
mas sim em Deus. E verdadeiramente só assim podemos trabalhar com sossego, como Paulo ordena aos crentes em Tessalónica. E Jesus continua: não andeis, pois, inquietos, com sossego. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, com esta preocupação constante, o que é que nós vamos comer, o que é que nós vamos beber. Todas essas coisas, os incrédulos, os gentios, aqueles que não têm fé, todas essas coisas eles buscam. Ou seja, o alvo da vida dos homens, sem Deus, é unicamente o comer, o beber e o vestuário. Portanto, a prioridade é o seu bem-estar. A prioridade são as suas necessidades. Mesmo aquelas que são legítimas. Mas só isso conta. Só isso conta na vida das pessoas sem Deus, nos incrédulos, nos gentios. Só isso conta. O que é que havemos de comer, o que é que havemos de beber. Mas nós somos crentes. Nós temos fé. E, portanto, esperamos no Senhor. Não andamos obcecados. Não andamos obcecados com o que havemos de comer, com o que havemos de beber. O Senhor proverá. Nós nos esforçamos, nós trabalhamos, mas com sossego. Esperando do Senhor, verdadeiramente, o alimento, o pão de cada dia. E o Senhor acrescenta: de certo, o vosso Pai Celestial, é uma questão de fé, de certo, o vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas estas coisas. O vosso Pai, o nosso Deus, é o nosso Pai. Nós temos um Deus que nos ama com amor eterno. Um Deus que é o nosso Pai que está nos céus. Um Deus que verdadeiramente se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. Um Deus que nos abençoa em Cristo. Um Deus que está nos céus e habita em nós pelo seu Espírito. Notai? Um Deus que está nos céus, que chegou ao mundo, que se fez homem na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, e que agora habita nos nossos corações pelo seu Espírito, e que nos orienta e que nos dirige. Portanto, esse Pai que está nos céus cuida de nós, sabe quais são as nossas necessidades, e Ele sabe melhor do que nós quais são as nossas necessidades. Nós muitas vezes pensamos que necessitamos de algo, mas é apenas na nossa mente, por vezes no nosso egoísmo. No nosso egoísmo pensamos que necessitamos, mas não necessitamos. Só Deus sabe verdadeiramente o que é necessário para nós. Quando o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, afirma que todas as coisas que acontecem, por mais nefastas que sejam, contribuem juntamente para o nosso bem, está a dizer-nos que esse bem não é aquilo que nós pensamos. Alguém disse uma vez: partir uma perna e ir para o hospital, olha, que bem é esse? Pois pode ser. Se és um crente, não tenhas dúvidas que é um bem para ti. Através dessa situação, Deus está preparando para a eternidade. Deus está fazendo uma boa obra em ti. Quantas vezes é através das provações, através das tribulações, através das situações difíceis por que passamos, que Deus vai aumentar a nossa fé, que nós vamos ter uma comunhão cada vez mais íntima com Ele. Sim, por vezes Deus chama-nos à comunhão com Ele através dessas situações. Quando tudo corre bem, pois nós damos glória a Deus, sim Senhor, esperamos que se não formos ingratos, damos graças a Deus, mas pronto. Agora, quando vêm as tribulações, quando vêm as situações adversas, então nós buscamos a Deus de uma forma diferente, de uma forma mais íntima, mais profunda. Nós temos uma comunhão com Deus muito mais intensa do que quando tudo corre bem. Claro que não estou a falar dos ingratos, que nem sequer se lembram de Deus quando tudo corre bem. Mas mesmo quando nós nos lembramos de Deus, tudo corre bem, damos graças a Deus, mas não há esta ansiedade por estar em comunhão com Deus, por buscar a Deus. Quando é que nós temos esta ansiedade por buscar a Deus, por ter comunhão com Deus? Esta é a boa ansiedade. Não é em relação ao que devemos de comer, nem ao que devemos de beber, mas a ansiedade por estar em comunhão com Deus. Desejar estar na presença de Deus. É através do sofrimento, é através da tribulação, é através dessas situações de partir a perna e ir para o hospital, por exemplo. Sim, isso contribui para o teu bem, porque o contexto diz-nos que Deus nos predestinou
para sermos feitos conformes à imagem de Cristo. Sermos feitos conformes à imagem de Cristo. Esse é que é o nosso bem eterno. E depois acrescenta, todas as coisas contribuem para esse bem. Ou seja, nós, quando passamos por situações de sofrimento e de dor, Deus está a fazer uma boa obra em nós. Está a operar em nós, como o oleiro está a moldar o barro, Ele também nos está a moldar, de modo a que, quando depois dessa provação, nós possamos estar mais de acordo mais semelhantes a Cristo. Mais semelhantes a Cristo. Ou seja, Ele está nos conformando à imagem de Seu Filho, para que quando Ele nos chamar à Sua presença, tal qual Ele é, assim o veremos. Seremos semelhantes a Ele. Mas esta é uma obra chamada de santificação, uma obra gradual, que Deus vai fazendo em nós, e esquecemos muitas vezes que é através do sofrimento, através das provações, das situações adversas, porque passamos, que Deus vai realizando esta obra de aperfeiçoamento na fé, de crescimento espiritual, de santificação. Então, o Senhor Jesus, por isso o apóstolo Paulo diz que todas as coisas, se somos de Deus, se Deus nos predestinou para sermos feitos conformes à imagem de Seu Filho, então todas as coisas contribuem juntamente para esse fim. Por isso devemos dar graças a Deus por todas as coisas. O apóstolo Paulo também diz, em tudo, se é em tudo, dai graças. Porquê? Porque temos como alvo a glória de Deus. E sabemos que tudo isso contribui para a glória de Deus e para o nosso bem eterno também. Então, Jesus acrescenta, buscai primeiro o que é importante na nossa vida. Qual é o alvo da nossa vida? Voltamos ao princípio. Qual é o alvo da nossa vida? A nossa própria glória ou a glória de Deus? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, o que nos deve mover, o que nos deve realmente preocupar. Nosso desejo deve ser que se cumpra em nós a vontade de Deus. Deus é soberano. E Ele é soberano, o seu reino é um reino eterno, mas que esse reino se faça sentir na nossa vida. Que a soberania de Deus seja uma realidade, começando, não só venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, muito bem, mas se esse é o nosso desejo, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, começando por nós. Começando por o desejo de que a vontade de Deus se faça na nossa própria vida. Em cada momento, em cada circunstância da nossa vida. Ou seja, buscar a soberania de Deus para a nossa própria vida, em todas as circunstâncias e em todos os momentos. Então, se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, podemos confiar inteiramente que a nossa vida está nas mãos de Deus. Todos os nossos tempos estão nas mãos de Deus. E que Deus vai cumprir em nós o seu eterno desígnio. E que o seu eterno desígnio passa também por tudo aquilo que é necessário para o nosso bem eterno. E tudo aquilo que acontece na nossa vida tem esse fim. Tem como fim o nosso bem eterno. Então, irmãos, aquilo de que verdadeiramente precisamos é disso. É aquilo que Deus faz na nossa vida. É aquilo que Deus nos dá, aquilo que nós verdadeiramente necessitamos. Não é aquilo que nós desejamos. Nós, por vezes, podemos estar a desejar algo que até pode ser nefasto para nós. Quantas vezes nós pensamos, sobretudo os jovens pensam, muitas vezes, nesta situação, por exemplo, ó Senhor, tu sabes como eu amo aquela rapariga, como eu amo aquele rapaz. Ó Senhor, faz com que ele possa ser o meu marido ou a minha mulher. E depois não é. Deus tem outros desígnios. Passado anos, olhamos para trás, graças a Deus que foi assim. Pois é, naquela altura nós não gostámos que Deus dissesse não. Deus responde sempre às nossas orações. A gente é que pensa que só responde quando diz sim. Mas Deus pode dizer não. E diz muitas vezes não para nosso bem. Para nosso bem. E por isso, muitas vezes nós olhamos atrás, nem sempre isto acontece, nem sempre olhamos para trás e podemos ter sentir esta realidade, mas olhamos para trás e dizemos, olha, graças a Deus que disse não. O Senhor Jesus não disse, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, se o vosso filho vos pedir pão, qual de vós lhe dará uma pedra? Sim, se o vosso filho, é neste mesmo sermão, se o vosso filho vos pedir pão, qual é
o pai que vai dar uma pedra. Eu costumava pegar nesta ilustração e dizer, muitas vezes nós estamos a olhar para uma pedra, muito bem polida, muito bem moldada, e pensamos que é pão. E diz, Senhor, eu não posso lá chegar, mas tu podes fazer com que aquele pão venha até mim e eu possa comer aquele pão. Depois ficamos admirados, porque Deus não nos dá o pão. Sabem que se Deus nos desse o pão, partíamos os dentes? Sim, se Deus nos desse o pão, partíamos os dentes, porque é pedra, mas nós pensamos que é pão. E nós muitas vezes estamos a pedir a Deus que nos dê uma pedra pensando que é pão. E se Deus nos desse, partíamos os dentes. Portanto, confiemos em Deus. Vamos expor as nossas necessidades, os nossos desejos. Não podemos ocultar coisa alguma. Ele vê o nosso coração. Antes que haja uma palavra na nossa língua, Ele já sabe o que é que vamos dizer. Mas abramos o nosso coração diante de Deus. Mas, no fundo, este é o meu desejo, é isto que eu penso, é isto que eu queria, mas seja feita a Tua vontade e não a minha. Porque Tu é que sabes o que é melhor para mim. O Senhor Jesus nunca ensinou coisa alguma que não desse o exemplo depois como é que se poria em prática. E o Senhor Jesus disse sempre que devíamos pedirmos que seja feita a sua vontade, a vontade do Pai, assim na terra como no céu. E no momento crucial da sua vida, no Getsemane, o Senhor Jesus demonstrou, revelou, deu o exemplo do que é que significa isso. Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Vejam como estava a sofrer. No entanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isto é sublime. Não podemos evitar ter os nossos desejos e a nossa vontade. Não é pecado. O que é pecado é queremos que Deus faça aquilo que nós queremos. Impor a Deus aquilo que é a nossa vontade. Não. Nós temos uma vontade, mas Deus é soberano e Deus é que sabe o que é melhor para nós. Nós podemos estar enganados, pensando que aquilo que queremos é o melhor, mas não. Deus é que sabe. Por isso, Pai, esta é a minha vontade, este é o meu desejo. Não posso ocultar, tudo está nu e patente aos teus olhos. Mas Tu é que sabes o que deve ser feito. Faça-se a tua vontade e não a minha. Então não andemos preocupados com o dia da manhã, com o que havemos de comer, com o que havemos de vestir. O dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. No salmo que lemos, diz-nos assim: Deus é o nosso refúgio. Portanto, em todos os dias, em todos os momentos, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Segundo se conta, este é o salmo e este é o versículo que inspirou Martinho Lutero a escrever o salmo Castelo Forte é nosso Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Castelo Forte, e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Porque não temeremos. Vejam, aconteça o que acontecer, não temeremos. E depois no versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, soberano, Senhor. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém.